Seu corpo deve dormir, sua mente deve dormir, tudo deve dormir, mas você deve estar desperto. Todos os dias, você tem iluminação gratuita quando vai dormir. Mas o problema é, você está inconsciente. Você domina a sua mortalidade se você apenas conseguir ficar desperto enquanto adormece. Alguém pode ser muitas coisas, mas para o mundo, essa dimensão, que é uma possibilidade para o mundo, é a coisa mais importante. Então, ele ser um yogi é a coisa mais importante. Ser um yogi significa muitas coisas. Um aspecto de um yogi é que ele dorme em sua vigília e está desperto em seu sono. Ele deve estar totalmente desperto, mas se você checar os parâmetros do corpo, ele deve estar dormindo. No sono, tudo deve estar adormecido, mas você deve estar desperto. Seu corpo deve dormir, sua mente deve dormir, tudo deve dormir, mas você deve estar desperto. Quando você está dormindo profundamente, você está em perfeita sintonia com a existência, uno com a existência, não é? A natureza lhe deu isso. Se você se esqueceu, todos os dias quando você dorme, ela lhe faz uno com a existência. No mesmo sentido de unidade, se você puder acordar e andar por aí, você conseguiu, não é? Todos os dias, você tem iluminação gratuita quando você vai dormir. Mas o problema é que você está inconsciente. Então, o sadhana é essencialmente isso, que desde a vigília, quando você vai dormir, uma certa parte de você vai dormir, uma certa parte de você, se ela permanece desperta, então você conseguiu. De outra forma, quando você acordou, uma certa parte de você permaneceu dormindo, então você conseguiu. Se você está desperto e dormindo profundamente ao mesmo tempo, você está dormindo e desperto ao mesmo tempo. Isso é chamado Turiya. Se você está em um estado de Turiya, dizemos que você é um Mrityunjay. Isso significa que você é imortal. Porque se você puder ficar desperto enquanto dorme, você também estará desperto quando tiver que deixar o corpo. Portanto, não há questão de morte para essa pessoa. Porque vida e morte estão acontecendo ao mesmo tempo. É apenas o ignorante quem pensa agora eu estou vivo e um dia eu vou morrer. Não. Ambas estão acontecendo ao mesmo tempo. Na verdade, não são duas coisas diferentes. Somente por uma questão de compreensão temos que dividi-las. Caso contrário, é apenas vida e vida. Uma dimensão da vida e outra dimensão da vida. Portanto, essa transição de uma dimensão da vida para outra se torna uma porta fácil. Todos os dias você tem essa porta disponível para você, que está entre a vigília e o sono, é tão boa quanto a vida e a morte. Se você sabe como explorar essa porta, se você ficar alerta até aquele último momento, você sabe realmente quando cai no sono? Você pensa que está lá, mas depois de algum tempo, puf, você não sabe quando dormiu. Se você puder levar a si mesmo a esse momento, é tão bom quanto estar consciente no momento da morte. Você domina sua mortalidade se conseguir ficar desperto enquanto adormece. Veja, essa é uma oportunidade para você. A melhor preparação para a morte é: faça uma tentativa de tentar adormecer conscientemente. Em vez de se afastar, se você passar da vigília para o sono, conscientemente, a morte se tornará uma brincadeira. Portanto, a hora de dormir é uma tremenda oportunidade. Se você dorme de certa maneira,
Amanhã de manhã, quando você acordar, pode estar significativamente um degrau acima. Todos os dias você tem essa oportunidade de praticar a morte. Se você puder gerenciar esse momento, como você pode fazer isso conscientemente, certo? Exatamente assim, da vigília ao sono. Se você puder fazer dessa maneira, é isso. Você é Mrityunjaya. Por que não há morte para você? A questão é, existe renascimento? Se existe, qual é a base para um ser passar de um nascimento para o outro? O que leva uma pessoa de uma vida para outra? Agora, se você precisa entender isso, você deve ter algum entendimento sobre a mecânica de quem você é. Estou falando da mecânica de como o ser humano é criado. Veja, quando você diz que sou um ser humano, a periferia mais externa é o corpo físico. No yoga, vemos tudo como corpo, porque é mais fácil para você entender dessa maneira. Então, vemos o corpo como 5 dimensões, ou 5 camadas. O corpo físico é conhecido como Annamaya Kosha. Annamaya Kosha significa, Anna significa comida. Este é o corpo de comida. O próximo é chamado Manomaya Kosha, o que significa que é o corpo mental. O terceiro é chamado Pranamaya Kosha, que significa o corpo energético. Corpo físico, corpo mental, corpo energético. Todas essas 3 dimensões são físicas. Elas são existência física. O corpo físico é muito grosseiro, o corpo mental é mais sutil, o corpo energético ainda é mais sutil, mas todos esses 3 são físicos. É como se a lâmpada é física, você pode ver isso. A eletricidade por trás também é física, não é? O fio que se conecta também é físico, os elétrons que fluem através do fio também são existência física. Da mesma forma, corpo físico, corpo mental, corpo prânico, são todos dimensões físicas da vida. Essa dimensão física da vida, em todas essas 3 dimensões, carrega as impressões do karma. No corpo está impresso, na mente está impresso e na energia está impressa. Essas impressões kármicas, ou a estrutura kármica, são o que as mantém unidas. Karma é o cimento que mantém você no corpo físico. O karma é a escravidão. Ao mesmo tempo, é apenas por causa do material kármico, você pode se manter no corpo e estar aqui. É aqui que a espiritualidade parece difícil, porque se você tentar removê-lo, não funciona. Se você tentar somá-lo, não funciona. Você precisa apenas estar lá. Se você apenas está lá, é um momento. Agora, as próximas 2 dimensões são chamadas Vijnanamaya Kosha e Anandamaya Kosha. Vijnanamaya Kosha é não físico, mas relacionado ao físico. É como um estado transitório. A Anandamaya Kosha é completamente não físico. Então, Vijnanamaya Kosha e Anandamaya Kosha significa que é o corpo de bem-aventurança. Existe um corpo de bem-aventurança internamente, o qual é 100% não físico, não tem forma própria. Somente se o corpo energético, o corpo mental e o corpo físico estiverem bem formados, ele pode manter o corpo de bem-aventurança bem formado. Se essas coisas forem removidas, o corpo de bem-aventurança se tornará uma parte do cosmos. Portanto, o que você está chamando de Atman, ou de alma, é uma ficção, na verdade. No sentido de que as pessoas estão descrevendo uma certa limitação do não físico como alma. Mas o corpo, para a alma, ainda é seu karma. Se a estrutura kármica for completamente desmantelada, não há alma.
tudo se funde em todo o resto. O que é chamado de Mahasamadhi ou Mahaparinirvana é exatamente isso, que você compreende lentamente onde estão as chaves e desmantela a estrutura kármica, para que você verdadeiramente não exista mais. Quando alguém morre, dizemos que essa pessoa não existe mais. Isso não é verdade. Essa pessoa não é mais da maneira como você a conhece, mas elas ainda de fato existem. Agora, se você desmontar a estrutura kármica 100%, então você se fundirá com a existência. Isso é o que é chamado de Mukti Mahasamadhi. Na tradição hindu é referido como Mukti, na tradição yogi é referido como Mahasamadhi, no caminho budista é chamado de Mahaparinirvana. Geralmente em inglês estamos dizendo libertação. Libertação significa libertar-se do próprio processo da vida, nascimento e morte. Libertação significa libertar-se das estruturas básicas do corpo e da mente. E por tudo isso, a estrutura kármica é a corda que mantém essas coisas unidas. Então, quando uma pessoa morre, obviamente, o corpo físico é algo que você tomou emprestado da terra. Esse corpo é apenas terra, não é? Você compreende? Esse corpo físico é apenas um pedaço de terra que nesse momento está se contorneando em torno disso. Mas você tem que pagar de volta, átomo por átomo, não há juros. Mas você tem que pagar cada átomo. Você não terá permissão de carregar um único átomo desse planeta. Ninguém o conseguiu. O corpo físico desmoronará. O corpo mental e o corpo